E aí pessoal, tudo bem? Eu sou Alexandre Ávila do RV para Todos e a gente está agora no módulo 1, aula 3. Vamos falar sobre um pouco da história do RV, tá? E tem bastante material interessante aí para vocês. Vamos começar? Bem, esse cara aqui é considerado o pai do ROV para a maioria da literatura conhecida, é o Dmitry Rebikov. O Dmitry Rebikov ele nasceu em Paris, tá? É, isso em 1953. 1953. E é consenso, né, como eu disse, que ele é considerado o pai do ROV. Vou pegar meu texto, botar um pouquinho para cá, para eu poder acompanhar com vocês, porque é muita coisa. Vamos lá. Bem, o primeiro ROV dele, ele batizou de Poodle. E com outros objetivos, né? Não era para a área de petróleo, né? De óleo e gás. Dmitry ele faleceu em 1997 no estado da Flórida, Estados Unidos, tá? Essa foto aí é da Fundação Dmitry Rybakov, tá na internet, também vou deixar o link daqui a pouco aqui embaixo para vocês, tá bom? Bem, Dmitry foi um dos grandes pioneiros do mergulho e fotografia submarina. Ele desenvolveu o primeiro flash subaquático em 1947. Desenvolveu a primeira scooter subaquática denominada Torpille em 1952. Ele desenvolveu o veículo subaquático tripulado por um mergulhador denominado Pegasus em 1953. Então ele é uma lenda, tá? Para os mergulhadores que trabalham com fotografia e filmagem subaquática. Então aqui eu consegui um vídeo deles lá da fundação. Eu tentei aqui traduzir para vocês. Então, que história fantástica do Dmitry. Olha só. Dmitry Rybakov. Dmitry Rybakov was born in Paris, France in 1921 to Russian parents. He began working with cameras at age 11 and started his own camera repair business. He spoke Russian, English, German, and French and enrolled at the Sorbonne to study engineering and physics before being appointed chief engineer of radio control in Lyon. In 1943, he was taken prisoner by invading Germany and drafted into the occupied French army. There, Rybakov was assigned to a Munich radio clinic, where, when he wasn't repairing Nazi radios, he spent a good deal of his time fixing shortwave sets for customers to listen to the BBC. As the war was ending, Rybakov stole a camera and made his way back to newly liberated Paris, where he began picking up work as a photographer for tabloids, specializing in color. He designed and patented the first electronic flash tube and the widely known Rybakov colorimeter in Europe. With his wife, Ada Negeler, he joined the world's first aqualung scuba diving club in Cannes, France in the late 1940s. He soon started developing underwater cameras, lighting units, and diver vehicles. During this period, he developed the first underwater electronic flash unit, for which he received Swiss and French patents. In 1950, he made some of the earliest color undersea films shot by a sports diver with his continuous light source movie torpedo, and followed this early success with several more underwater color movies. His in-color documentary film, Coral Palace, was selected for the Scientific Film Award at the International Film Festival in Cannes in 1952. He developed and manufactured the Pegasus underwater scooter, a towing device and flying platform to shoot underwater movies from. The Pegasus drew the attention of the U.S. Navy, who ordered several of them. To make deep water exploration possible, Rybakov then devised the remote control Pegasus. It was quickly taken up by scientists, who sent it under glaciers to explore fossil life.
and by oil drillers who sent it to the ocean floor. Rybakov held more than 60 patents and worked on corrective lenses for underwater photography. He developed a reputation for detailed work, and his cameras became highly sought after by early underwater filmmakers and photographers. He and Atta moved to Florida in 1960, where he worked on secret projects for the U.S. Navy. He died in Florida in 1997. Dmitry Rybakov's achievements in underwater technology are kept alive through the Rybakov-Nigler Foundation. Dmitry was a true pioneer of underwater technology, and we will continue to honor his legacy in the International Scuba Diving Hall of Fame. Bom, aí está o Poodle, né? Um torpedo, né, guiado, era o que se tinha na época de tecnologia. Então a gente consegue ver o cabo, a gente consegue ver aqui o controle dele, né, com os mostradores analógicos, provavelmente ali mostrando o valor de pressão, né, tensão ou corrente sendo consumida. A gente tem os joysticks ali para movimentação. É um torpedo guiado. E aí ele tinha capacidade de estar fazendo filmagem, tinha iluminação e etc. Bem, como eu disse antes, chamado de Poodle, né? Então, o Dmitry, ele foi um dos caras que mais se sobressaíram, tanto que a Marinha dos Estados Unidos o convocou, o contratou para estar trabalhando para eles, né? As suas invenções foram usadas tanto na indústria cinematográfica, pela Marinha dos Estados Unidos e pelas empresas de setor de óleo e gás. Então, Dmitry é considerado por muitos o pai do ROV. Tá? Na década de 60, logo depois, a Marinha dos Estados Unidos foi responsável por desenvolver a tecnologia de veículos subaquáticos com a ajuda do Dmitry, operados remotamente. Sua intenção era recuperar minas, torpedos e bombas. O grande efeito dessa época foi a recuperação de uma bomba atômica perdida no Mediterrâneo. Após um avião B-52 em 1966 cair. A bomba estava a aproximadamente 869 metros de profundidade. O veículo foi o Curve 1. Né? Na foto a gente está vendo aí o Curve 2. A foto do Curve 1 está muito ruim, né? Que eu procurei na internet. Mas é muito parecido o Curve 1 e o Curve 2, tá? Então a gente já consegue ver aí o design, né, dos ROVs, obviamente com suas devidas proporções, mas lembra muito o que nós temos hoje em dia, né? Temos as garrafas, né, de controle, nós temos os thrusters, nós temos flutuadores. Era isso que tinha de melhor na época, né? Esse veículo Curve ele foi construído em 1965, recuperou a bomba em 66 e teve a missão dele completada com sucesso. Tá? Essa foto aí está no site da própria Marinha dos Estados Unidos. Uma outra missão que o Curve também foi importantíssimo foi uma missão de resgate de um submersível, um submarino afundado na costa da Irlanda em 1973. Todos os tripulantes foram salvos antes que acabasse o ar. Isso dá um vídeo só dessa história, porque é muito, 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 muito bacana. Tá bem? Bom, na indústria óleo e gás, o primeiro piloto que se tem registro realizando operações com a revista foi John Cubertson. Ele, logo depois, né? Logo depois não, alguns anos depois, ele foi um dos vice-presidentes da Oceaneering, tá? Para a costa do Golfo dos Estados Unidos, América Central e do Sul. A empresa que se estabeleceu na época era o nome de Martech, né? Ou Martech International. Coube ao John Cubertson ele conheceu na época que a empresa Hydro Products, fabricante de câmeras subaquáticas, luzes e equipamentos oceanográficos, localizada em San Diego, na Califórnia, havia desenvolvido o que equivalia a ser uma câmera de mergulho controlado da superfície.
e ele usou isso como fonte de inspiração. A Hydro Products, ele fez essa câmera para a Marinha dos Estados Unidos em 1975. Esse dispositivo foi chamado de RCV-125. RCV, que quer dizer veículo controlado remotamente. A Hydro Products, ela não queria saber o que a Marinha estava fazendo com esse globo ocular voador, tá? Mas estava bastante claro que o tamanho pequeno e a forma praticamente esférica foram ditados, foram utilizados pela necessidade de passar pelo tubo de torpedos de um submarino, provavelmente para fazer algum tipo de reconhecimento. Na realidade, o John Culbertson, ele estava tão preocupado quanto os seus ex-colegas sobre os efeitos potenciais de longo prazo na exposição de mergulhadores a pressões extremas, tá? E ele viu o RCV-125 como uma alternativa promissora para a substituição dos mergulhadores para esse trabalho de inspeção profunda, tá? Aqui a gente está vendo dois modelos, o RCV-125 e o 225, tá? Fonte também da Marinha dos Estados Unidos. A experiência com o RCV-125 logo levou os engenheiros a criar o RCV-225, que a Martec também encomendou. O segundo cliente americano do veículo foi a Taylor Dive, empresa que se tornou uma grande operadora de ROV nos Estados Unidos. Por mais ou menos 2 anos, a Martec teve o monopólio do uso civil dos ROVs nos Estados Unidos. A primeira operação ocorreu em 1975 no Golfo do México, com o apoio da S&H Services, empresa fundada por Jack Smith, um dos primeiros mergulhadores de campos petrolíferos da costa do Golfo. Quando a Martec recebeu o sistema RCV-125, ele era composto por 3 componentes básicos. O veículo, composto de uma carcaça de pressão contendo motores, câmera para uma televisão e eletrônicos, envolto por um casco de espuma sintética impulsionado por 4 propulsores, uma estação de controle e também o monitor de TV e a fonte de alimentação externa, além do controle manual com o qual o operador pilotava esse veículo, que era muito difícil por causa da sua forma esférica, né? Inicialmente, esses ROVs eles não tinham guincho, tá? Simplesmente o veículo era baixado na água, tá? Por um umbilical e uma polia. Embora o RCV-125 fosse avaliado para operar até 380 metros de profundidade, o quanto profundo ele ia era naturalmente limitado pelo comprimento do umbilical. E mais importante, pelo arrasto que exercia o ambiente sobre o veículo, especialmente com correntezas um pouco mais fortes. Na prática, isso não chegava a algumas centenas de metros. Assim, em 1977, a Hydro Products introduziu um lançador subaquático, ou gaiola. Na verdade, parecia mais como uma gaiola, que carregava o veículo até a profundidade de trabalho, de onde ele saía para fazer a inspeção. Isso em 77. Em seguida, ele voltava a entrar na gaiola para ser transportado de volta à superfície. Isso é que a gente pode chamar de precursor do TMS, né? Que é o sistema de gerenciamento de tether, que a gente vai estar falando no curso mais tarde. Beleza? Então, isso é o que a gente queria estar falando para vocês. Sobre a introdução, a história do ROV. Você encontra uma certa dificuldade, um material na internet, mas isso aí já dá uma ideia muito legal de como o ROV foi introduzido no mercado de óleo e gás. Beleza? Então, lembre-se, uma coisa muito importante. ROV é acrônimo de Remotely Operated Underwater Vehicle, ou veículo subaquático operado remotamente. Lê-se as letras separadamente, ROV ou ROV. Nunca se fala ROV, se pronuncia ROV. Não cometa esse erro numa entrevista, beleza? Então, obrigado por terem assistido. Eu sou Alexandre Ávila, do RV para Todos.
a gente já vai para a próxima aula, que é a aula 3 sobre mercado de ervilhas. A gente se vê daqui a pouco.